Oi, deusas! Bem-vindas a mais um curso da ginecologia natural. Hoje o tema é uso dos absorventes convencionais, os absorventes descartáveis e o uso dos absorventes de pano, de algodão e também os coletores menstruais. Primeira coisa, quero fazer uma pergunta para vocês, antes da gente trocar essa ideia. Qual modo você usa? Qual método? Você usa o convencional, esse descartável? Você já utiliza o de pano ou você opta pelo coletor menstrual? E qual você conhece? Então já comenta aqui pra mim, vamos criar esse diálogo para que mais mulheres também entrem nesse fluxo aí da conversa e da troca de ideia, tá? Comentando isso, então vamos lá. Eu acredito que eu fazendo essa pergunta, a primeira resposta, assim, porque o percentual desse uso é o descartável. Muitas mulheres ainda fazem esse uso. Se você já é mais madura, já é um pouco mais anciã, já tem mais 50, 60 anos, pode acontecer de você já ter usado os absorventes de pano, porque lá na adolescência de vocês, muito provavelmente adquirir os absorventes descartáveis era mais difícil e também não tinha tanta tecnologia, muitas opções no mercado. E era muito mais conectivo e mais prático usar os absorventes, usar um paninho de algodão, porque isso é herança das nossas ancestrais, das nossas avós, nossas abuelas, das mães. Então eu falo isso porque eu já tive, a minha mãe usava de pano, né? E eu já tive conexão, contato com abuelas, com mulheres mais velhas que me falaram isso. Então eu acho isso bem interessante de observar. Mas pode ser que hoje você ainda utilize os absorventes descartáveis. Uma questão de evolução. Uma forma mais prática, mas hoje vocês vão descobrir que não é tão interessante assim, não é nada interessante na verdade, nem para a natureza externa, nem para a nossa natureza interna. Se você é mais jovem, pode ser que você nem tenha ouvido falar dos absorventes de pano e nem os coletores menstruais. E você faz uso, porque desde a sua adolescência você foi apresentado aos absorventes descartáveis. E hoje é bem acessível, entre aspas, adquirir os absorventes descartáveis. Eu falo acessíveis entre aspas, porque se a gente colocar na ponta do papel, vamos calcular aí quanto que a gente gasta se a gente consumir todos os meses, no mínimo aí uns 2 pacotes de absorventes. Então é um investimento também. Então vamos lá, quero apresentar para vocês os absorventes de pano 100% algodão e os coletores menstruais. Mas antes disso, vou falar do uso dos absorventes descartáveis, o quanto é realmente isso prejudicial à nossa saúde interna, quanto para a natureza, quanto para o meio ambiente. Ele é feito de plástico, tem toxinas, é pouquíssimo algodão, e o algodão que está ali nesse absorvente para fazer, né, a absorção do líquido do sangue, ele é passado por uma série de processos. E esses processos são colocados ali dioxina, por exemplo, que é para clarear o algodão, porque o algodão mesmo em si, o algodão cru, ele é mais amarelado, né? Então imagine quanto que não é passado por processos químicos para branquear, e fora essas tecnologias, eu falo tecnologias entre aspas, porque não é nada bom para nossa saúde, é passado para uma forma assim para melhorar os desconfortos da menstruação. E esses processos, imagine que é plástico, é um monte de processos químicos que passam ali. Quando é descartado, pense que o absorvente a gente não manda para um reciclado, claro que não, lixo reciclado, né? A gente manda para o lixo do banheiro, é o lixo descartado, é descartado na natureza.
E vamos pensar quanto que isso demora para se decompor? Vocês acreditam que por baixo vai em média 600 anos para se decompor na natureza? E quando se decompõe, todos esses processos químicos são levados aonde? Para o solo. Você acredita que o primeiro absorvente criado, ele não foi decomposto ainda? Então ele ainda está, imagine quantas mulheres usam, quanto a gente está prejudicando a saúde da natureza. E pensamos assim, tudo que é ruim para a natureza externa, para o meio ambiente, é ruim para nós também. Isso prejudica a nossa saúde interna, tudo, na verdade, né? Então vamos fazer essa conexão. Se existe toxina, se existe um processo químico, tem plástico, será que é saudável essa conexão com a nossa vulva, com a nossa vagina? Em um momento, no momento principal em que nós estamos mais sensíveis, que o colo do nosso útero está mais aberto, a gente está absorvendo, fazendo uma troca física com o ambiente externo, com o ambiente interno. Então, o que a gente está colocando, eliminando do nosso útero, do nosso corpo, está sendo absorvido por essas toxinas, por essas coisas ruins, e também nós também estamos absorvendo as coisas que estão ali, esse absorvente descartável, nós estamos absorvendo para o nosso útero? Será que isso é legal? Claro que não. Então, isso é prejudicial, e isso causa uma série de problemas para a nossa vulva, para o nosso sistema ginecológico, coceiras, alergia, infecções uterinas, então tantas coisas. Então comece a observar, se você faz uso, reflita um pouquinho sobre isso. Mas então, qual é a opção para parar de fazer o uso dos absorventes descartáveis? A opção eu já dei para vocês, já falei que existiu, né? Algumas já utilizaram, talvez outras já conheçam os absorventes de pano. Só que antigamente não existia uma tecnologia do conceito do absorvente mesmo, que eu já vou mostrar para vocês, de algodão. Era paninho dobrado em cima de paninho, ali conectado, colocado, e isso não trazia segurança, provavelmente, para a mulher que usava. E isso é que foi desconectando ela desse uso e conectando com algo mais atualizado, que seria os absorventes descartáveis, trazendo maior conforto, um uso mais seguro né, para fazer nesse momento. Mas acontece que hoje em dia existe uma tecnologia, evoluímos o uso do paninho, do algodão. Vou mostrar aqui para vocês. O que existe hoje? Olha só que lindinho, um absorvente de algodão, 100% algodão, e ele tem o formato de um absorvente. E ele tem até, um negocinho aqui, um botãozinho para grampear e segurar igual um absorvente descartável. Esse aqui eu tenho há anos. E olha só, gente, ele tá praticamente limpo, branquinho, porque é fácil de limpar. Não tem nem esse argumento que é ruim, que dá trabalho, que não dá. A única coisa que sempre vem em questionamento da mulher que tá nessa transição fala assim, será que segura de verdade? Meu fluxo é tão intenso, tanto assim, e eu tenho que sair para trabalho, eu tenho que fazer um monte de coisa. Primeira coisa, se você acha que o teu fluxo é intenso e você faz uso do absorvente descartável, pode ser que não seja intenso assim. Porque lembrando que o absorvente descartável, ele influencia mais ainda o nosso ciclo, a gente liberar mais sangue e dá também a sensação de muito mais, tá? Mais uma coisa, além disso, os absorventes descartáveis, eles geram um cheiro desconfortável também. Pense que o sangue junto com esses químicos, essas químicas, eles
não sei o que acontece ali. Acontece alguma química que eles colocam, fica um cheiro assim desconfortável, tipo de sangue podre. Quando na verdade nosso sangue não é assim, não tem esse cheiro. Ele tem um cheiro mais ferroso, então não é um cheiro de sangue podre. Então isso também traz uma conexão para desconectar a gente ainda mais do nosso ciclo. Já os de algodão, eles mostram ali como é realmente o nosso sangue, o cheiro, a densidade. Então, você já tirando esse uso do absorvente descartável, você já vai perceber que não é tão intenso assim o teu fluxo, ok? E outra, tem vários tipos de absorvente, tem várias mulheres, várias artesãs que fazem esses produtos manuais. A gente não encontra assim facilmente em lojinha, em farmácia, não é assim. A gente até ao consumir, adquirir esses absorventes, a gente está estimulando, ajudando essa comunhão das mulheres, né? Auxiliando nessa produção manual, artística, criativa das mulheres. Então, essa é uma opção. Se você já usou o paninho lá antigamente e hoje utiliza os absorventes descartáveis, já pode fazer essa transição, porque hoje está mais tecnológico, está mais bonito. Tá, gente? Então, esse daqui é um que eu tenho há muito tempo. Ele é mais grossinho, ele é um mais... tem acho que duas dobrinhas aqui de pano. Ele protege mais, ele segura mais. O meu fluxo não é tão intenso hoje em dia, depois de mais de 10 anos sem uso de anticoncepcional. Eu tenho fluxo assim um pouco mais intenso, trocar 2 ou 3 vezes no segundo dia, depois já super diminui. E aí vai esse autoconhecimento, saber se você precisa de um mais grosso, de um mais fino. Esse outro aqui que eu tenho, ele é mais novo também. Ele é de uma amiga artesã, ela não tá fazendo mais, mas aqui na descrição eu vou deixar alguns contatos também para vocês adquirirem. Ele tem uma camadinha de um plástico PET, um plástico que ele foi reciclado. Então, no caso, ele é até sustentável. Ele tem um plastiquinho mais super fino, que ele sem toxinas nenhuma. E em volta ele é 100% algodão também, então tem um tempo que eu uso. E ó, branquinho também. E ele vem com outra proteção, que esse aqui eu coloco dentro quando eu tenho um fluxo mais intenso, eu coloco aqui dentro. E ele fica assim, se não uso só ele como protetor também. Perfeito, uma ótima opção para vocês. Como limpar? Já vou aproveitar e falar dele um pouquinho, o que fazer com ele depois, né? O incrível é que quando a gente tem esses métodos, a gente tem conexão direta com o sangue. A gente olha, a gente observa, a gente pode tirar, então criar esse vínculo também com a nossa natureza. Depois eu vou falar da plantar a lua, o quanto isso aqui ajuda nesse movimento do plantar a lua, que é o colocar o sangue para a terra, tá? Que fazer então com esse sangue, o que tá aqui? Você vai tirar, colocar em um baldinho com água, apenas água, só água para sair todo o sangue, sai todo ele. Essa água você vai separar, se você for utilizar no plantar a lua. E depois você vai passar um sabão, eu passo sabão de coco. Então eu passo um sabãozinho de coco, deixo ali umas horinhas, depois enxagou e pendura. Então é fácil, é simples, dá para ter essa conexão. Se você é uma mulher que, claro, não tá em casa, que às vezes daí vem esse argumento, mas eu não uso porque eu trabalho fora, eu tenho uma vida ativa e não dá para ficar trocando, tenho medo de vazar. Carrega um saquinho. E aí você tira, coloca no saquinho, quando chegar em casa você coloca no baldinho e faz todo esse processo novamente, não tem problema, vai funcionar, você só vai precisar carregar ele. Mas aí existe a outra opção, que eu acho que é
a primeira opção, o primeiro uso que muitas fazem, que foi o que eu fiz também, é o uso do coletor menstrual. Depois que você está saindo do uso dos absorventes, né, convencionais, descartáveis, e aí surge o copinho coletor. Esse aqui é o meu, tá muito usado, por isso que está amarelado. Ele é da Fleurite. Tem algumas outras marcas também. Ele, ó, é um copinho de silicone, ele é 100% silicone, silicone cirúrgico, então também é sustentável porque você pode usar por muitos anos, a validade dele é 10 anos. Você, para inserir no útero, você vai dobrar em 2 vezes, coloca no colo, no canal vaginal, abre, ele vai ficar assim. Ele vai ficar lá coletando o seu sangue. Quando você, a partir do momento que você vai usando, você vai se conhecendo mais, então você vai saber a hora de tirar, a hora de lavar, colocar de novo, ok? Esse normalmente é a primeira opção. Por quê? As mulheres prezam mais por esse conforto, achando que o absorvente de pano não é tão assim e vai precisar de mais dedicação, porque você vai precisar ficar tirando, lavando e, enfim, tendo essa conexão com o paninho, com o sangue, talvez gere um desconforto, e aí opta pelo coletor menstrual. Mas pensando assim, tem a visão ayurvédica, né, que é da medicina indiana, que fala que não é legal usar o coletor menstrual. Imagina que o sangue cai todo aqui dentro, fica aqui, então tudo aquilo que a gente não precisa mais, as impurezas do nosso sangue, do nosso útero, tudo aquilo que, né, a gente quer eliminar e fica todo concentrado aqui dentro. Aí, o colo do nosso útero fica em contato com essas impurezas também. E aí, o que acontece? Uma troca. Acontece uma troca como acontece com o absorvente descartável também. Só que aqui a troca realmente é com o sangue, né? Se a gente está colocando para fora, é porque não necessita mais lá dentro. E se tá aqui é porque tá lá dentro. Então, não faz sentido usar isso aqui. O que a gente precisa é colocar para fora. Outra coisa também é que não há uma respiração lá do colo do útero, o que já acontece nos absorventes de algodão, porque há essa troca de oxigênio, essa respiração. Outro ponto negativo para o uso do copinho, do coletor, é a troca energética. E isso eu acredito bastante, eu olho bastante para essa visão ayurvédica também. E isso que foi me deixando a colocar de lado, deixando de usar esse copinho nos meus ciclos, porque pensando em uma forma energética faz sentido também. A gente está em conexão, cada vez que nós sangramos a gente está em conexão mais forte ainda com a terra. Lá nosso primeiro, segundo chakra, localizado lá na base da coluna, na região sexual, nosso segundo chakra, que é conectado com a terra. Pensando em uma forma energética, pensa que nós precisamos ter esse caminho livre energeticamente, né, num fluido, para fazer pegar a energia da terra e também levar a nossa energia para a terra, para Pachamama, para Gaia. E diz que esse copinho, ele interrompe um pouco esse fluxo também, porque o sangue ele não tá indo, né? Por mais que se a gente faça o plantio da lua, mas durante esse processo do menstruar, ele não tá liberando essa descarga energética. Então, para mim faz sentido isso. E tem uma pesquisa assim, até na ginecologia emocional, que muitas mulheres no início dessa transição optam sim pelo copinho, por achar mais prático, por fazer essa conexão também com o absorvente interno, né, que provavelmente muitas já utilizaram, de colocar lá dentro. Então isso aqui traz uma sensação, ok, né? Se eu coloco um OB, um absorvente interno, eu posso colocar um copinho e se sentir confortável. No começo realmente é assim.
Depois, passando um tempo, quanto mais a mulher vai se conectando e ela vai percebendo o seu corpo, vai tendo autoconhecimento, esse copinho deixa de ser confortável. Ele passa a ser desconfortável, colocando a gente em uma posição que isso aqui não faz mais sentido. Sabe? Como o que a gente quer mesmo é mais ser livre, é deixar esse fluxo energético, é deixar o sangue ir mesmo. E aí fazendo essa transição para o uso do paninho, do absorvente de algodão. Se você está nessa transição, comenta aqui também, fala para mim qual é qual caminho que você tá. Se você está no descartável, se você está no copinho, se você está na transição para o absorvente de pano, fala para mim, fala para as outras deusas aqui também. Se você já notou isso, então pode ser que assim, da noite pro dia você perceba que o copinho tá ficando desconfortável, já tá doendo, já tá ali. Imagine, o nosso canal vaginal é sensível, né? Extremamente sensível, ainda mais nesse período. Se fica ali algo roçando em conexão ali com o canal, não vai ser legal, por mais que seja uma prática mais sustentável. E tem toda essa ideia. Mas a ideia aqui não é estimular vocês a trocarem os alhos somente, porque isso funciona para mim. Eu vejo que funciona para a maioria das mulheres o uso do absorvente de algodão. Não é incentivar vocês e falar que o uso do copinho tá errado, porque são todos sustentáveis, já é o primeiro passo. Já é o primeiro passo você deixar de usar o absorvente descartável, pelo menos. Tá? É bom para você, vai ser bom para você, vai ser bom para o meio ambiente. E se isso ainda faz sentido para você, ok, ótimo, continue, vá se observando. Só tô falando que pode ser que algum dia você perceba que isso aqui não vai fazer mais sentido e vai começar a incomodar, tá? E pode acontecer que você ainda sinta necessidade de utilizar nos dias mais intensos, ou para mim faz sentido utilizar, sim, no segundo dia, durante o dia, utilizo ele, porque eu sei que o fluxo vai vir um pouco mais intenso, principalmente se eu tenho que sair, fazer fazer alguma viagem, assim, então para mim faz sentido entrar na piscina, no mar, ele auxilia assim. Se você não faz uso, quer utilizar, vou deixar as duas marcas aqui mais utilizadas, mais conhecidas no mercado, que você consegue comprar pela internet, tem representantes, e também na farmácia, tá? Que é o Fleurite e o Enciclo. Então são os dois, e que você consegue também até ver no site o tamanho, porque tem o tamanho certinho, se você tem filho, se não tem. Mas o importante mesmo então é fazer o uso mais sustentável, que seja melhor para você. E existem aí várias formas. Uma também que eu não falei, que é a calcinha. A calcinha coletora. Não sei informar para vocês, falar muito sobre ela, porque eu não utilizo, para mim não faz muito sentido. Eu acho ainda que ela abafa, né? Não é 100% algodão, mas é uma opção mais sustentável também. Então vocês podem pesquisar, não vou indicar aqui no curso porque realmente eu não conheço. Nunca fiz uso, mas pode ser uma opção. Se você se conecta com isso aí, faz. Se você usa, comenta aqui também, fala que você faz o uso, como que é para você. Se tiver mais dúvida referente aos usos dos absorventes, manda aqui para mim que a gente vai respondendo vocês. Próximo vídeo vamos falar sobre o plantar a lua, porque como dá para fazer com o coletor e também com o absorvente de pano. O que é esse plantar a lua? O que é a lua? Então vamos lá. Gratidão por vocês estarem aqui. Até mais, Jaimar.